Bem, vamos lá. Ezequiel, capítulo 3, versículos 16 e 21. Depois dos 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, eu coloquei como atalaia sobre a casa de Israel. Você ouvirá a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, você certamente morrerá, e você não o avisar e nada disser para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Mas se você avisar o ímpio e ele não se converter da sua maldade, do seu mau caminho, ele morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que você não o avisou, ele morrerá no seu pecado. Os atos de justiça que ele havia praticado não serão lembrados, e você será responsável pela morte dele. No entanto, se você avisar o justo para que não peque e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e você terá salvo a sua vida. A última vez que estive aqui com os irmãos, nós falamos sobre Jeremias, profeta que antecedeu a queda de Judá, reino de Judá, a destruição da cidade de Jerusalém. Ezequiel foi o contemporâneo de Jeremias, ele era da família sacerdotal, portanto ele deveria estar em Jerusalém, ministrando no templo, mas o que acontece é que, em cumprimento da profecia de Jeremias, os babilônios vieram no ano 605 a.C., atacaram o reino de Judá, vieram de novo no ano 597 e levaram um grupo de pessoas para a Babilônia, e Ezequiel estava neste grupo. Ezequiel então profetizou lá na Babilônia. Em 587 ou 586 antes de Cristo, os babilônios atacaram de novo Judá e destruíram a cidade de Jerusalém. Ezequiel ele profetiza entre os anos 597 e 587 ou 586 antes de Cristo, esse período de 10 anos. Ele fala inclusive da queda de Jerusalém. Ele foi levado para a Babilônia junto com um grupo de judeus, mas Jerusalém ainda não tinha sido destruída pelos babilônios. Enquanto ele está lá, Deus aparece a ele perto do rio Quedar, rio ou canal da Babilônia, e Deus o chama para ser profeta e lhe dá uma missão. É aqui nesses versículos que nós encontramos, ele diz que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: Filho do homem, eu coloquei como atalaia sobre a casa de Israel. Você ouvirá a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Deus diz para Ezequiel que ele será um atalaia. Quem é um atalaia? O atalaia é um guarda que vigia uma cidade para avisar quando vem o inimigo, quando se aproxima o inimigo. Normalmente um atalaia ficava numa torre bem alta e ali observando, vigiando, para ver se algum inimigo estava se aproximando. Esse é o trabalho do atalaia: observar e avisar, ou vigiar e avisar. E Deus diz que Ezequiel é o atalaia. O que é que Ezequiel deve avisar? E a quem ele deve avisar? Ele deve avisar duas classes de pessoas. Ele deve avisar o ímpio, aquele que está totalmente sem relacionamento com Deus, mas ele deve também avisar o justo, que se afasta do caminho do Senhor, e outras palavras, o desviado, e também deve avisar o justo, para que ele não se desvie. E há aqui uma relação com o que nós também fomos chamados a fazer. Nós somos chamados a anunciar a palavra de Deus. Nós, pastores, não é? Somos atalaias, fomos chamados. E nem sempre a palavra que a gente tem para pregar é uma palavra que agrada as pessoas. Porque nós não temos que pregar o que agrada as pessoas, temos que pregar o que Deus fala em sua palavra. Ele diz aqui em Ezequiel: eu coloquei o atalaia sobre a casa de Israel, você ouvirá a palavra da minha boca. Nós temos que pregar esta palavra, não podemos pregar o que nós pensamos, o que nós queremos, ou o que agrada as pessoas. Isso é um trabalho difícil, né? Às vezes você tem que pregar uma coisa que ninguém gosta, né? Mas faz parte. É isso mesmo que Deus está dizendo aqui. Os dias que nós estamos vivendo não são muito diferentes dos dias que esses judeus ouviram a palavra de Deus através de Ezequiel. Muita gente está afastado de Deus, muita gente vive sem Deus neste mundo. E Deus, quando chamou Ezequiel, diz: você
é um atalaia agora, eu coloquei como atalaia, e você vai fazer isso, você vai dar aviso da minha parte. Nós também, não só os pastores, mas todos nós cristãos somos chamados para ser atalaias, para ser anunciadores da palavra de Deus. Falarmos às pessoas a palavra de Deus. E como eu disse, são 3 classes de pessoas às quais nós devemos anunciar a palavra de Deus. Primeiro ele diz aqui: quando eu disser ao ímpio, você certamente morrerá, você não avisar e nada disser para advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Há pessoas que Deus põe nas nossas vidas, que não conhecem o Senhor, que não conhecem Jesus, e a nossa responsabilidade, também privilégio, de anunciarmos a palavra de Deus. Como atalaia, nós devemos falar a essas pessoas o perigo que elas correm sem Cristo, o perigo que elas correm sem Jesus, que é o perigo não apenas de uma vida vazia e frutífera e feliz nesta terra, mas também o perigo de passar a eternidade toda longe de Deus. E Deus diz que quando nós temos a oportunidade de advertir o ímpio do seu mau caminho, e se esse ímpio morrer na sua maldade, nós estamos livres da responsabilidade. Ele diz aqui no versículo 19: mas se você avisar o ímpio e ele não se converter da sua maldade, do seu mau caminho, ele morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. Porém, Deus diz no versículo anterior que se nós não o avisarmos e ele morrer na sua iniquidade, nós seremos, ou na sua maldade, nós seremos responsáveis pela sua morte. Então Deus nos dá o privilégio, mas também a responsabilidade de compartilharmos o Evangelho com as pessoas que estão ao nosso redor e que não o conhecem. É nossa missão. Lá no Novo Testamento você vê o apóstolo Paulo, ele toma para si essa responsabilidade. Então nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Agora ele também diz que não é só ao ímpio que nós devemos anunciar a palavra de Deus. No versículo 20 ele diz assim: também quando um justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que você não o avisou, ele morrerá no seu pecado, e os atos de justiça que ele havia praticado não serão lembrados, e você será responsável pela morte dele. Também quando vemos um crente, pessoa que faz parte da comunidade dos crentes, da igreja, se desviando, é nossa responsabilidade também adverti-la. A gente vê a pessoa se afastando de Deus, a gente não vai atrás, a gente não se importa com essa pessoa, mas a Bíblia diz que é nossa responsabilidade. Deus diz que é nossa responsabilidade advertir aqueles irmãos que por algum motivo estão se afastando de Deus, através das suas ações, através das suas atitudes, através da sua falta de frequência aos cultos. A gente vai percebendo que a pessoa vai se afastando. Quando vemos uma pessoa nessa situação, Deus diz que é nossa responsabilidade também fazer isso. Advertir esse irmão, advertir essa irmã, para que não aconteça dele se afastar a um tal ponto que, se nós não o avisarmos, seremos responsáveis. Mas se o avisarmos, diz o versículo seguinte, não é? Deus diz assim: no entanto, se você avisar o justo para que não peque, ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e você terá salvo a sua vida. Ou seja, é minha responsabilidade avisar o meu irmão. Tem um texto lá em Mateus 18 que Jesus diz assim: se o seu irmão pecar contra você, você vai falar com ele e procure acertar. Mas esse texto se aplica também, não só quando o irmão peca contra mim, mas quando o irmão peca e eu vejo que ele está pecando, eu também devo ir lá e advertir. Bom, olha, eu estou vendo que você não é para julgar, nós não fomos chamados para julgar, mas para advertir, para falar para o meu irmão: estou vendo o que está acontecendo assim na sua vida, eu vejo que você está se afastando da comunhão, eu vejo que você já não vem mais na oração, não vem mais nos cultos, ou então eu estou vendo certas atitudes em sua vida que não correspondem com a palavra de Deus. Em amor, nós podemos e devemos fazer isso. É nossa responsabilidade. E também devemos advertir aquele que está no caminho, para que ele também não venha a pecar. Palavra de exortação, palavras sempre amorosas, mas muitas vezes precisamos exortar as pessoas também para que elas entendam que é um desafio. A vida cristã é um desafio, não é verdade? Todos nós que estamos aqui sabemos. Se não fosse pela graça de Deus, nós também estaríamos nos afastando. Então é nossa responsabilidade também advertir o justo, para que ele não peque. Como eu falei, o apóstolo Paulo levou isso muito a sério. Veja o que ele diz. Você não precisa ler
mas eu vou citar para você. 1 Coríntios, capítulo 9, Paulo fala algo muito interessante. No versículo 16, ele diz assim: se anuncio o Evangelho, eu não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, pois ai de mim se não pregar o Evangelho. É uma responsabilidade. Paulo sentia que era uma responsabilidade sua, e ele fala: ai de mim se eu não pregar o Evangelho, ai de mim se eu não fizer o trabalho de um atalaia, ai de mim se eu não advertir as pessoas, se eu não anunciar às pessoas o risco que elas correm em não viver com Deus, não ter comunhão com Deus. Ai de mim se eu não anunciar a elas que Deus tem uma vida melhor, Deus tem uma vida superior, Deus tem vida eterna para dar àqueles que creem em Jesus. É a nossa responsabilidade também, sermos atalaias, né? Fazermos isso que Paulo diz, anunciar o Evangelho. E lá em Atos capítulo 20, versículo 26 e 27, ele fala assim: olha, vocês sabem como eu não lhes deixei de ensinar todo o conselho de Deus. Então a nossa responsabilidade é compartilhar com as pessoas a palavra de Deus, não só para a pessoa se converter, não só para que a pessoa não se desvie, mas também para que a pessoa permaneça no caminho do Senhor, para que ela cresça espiritualmente. A palavra que Deus está dando aqui a Ezequiel não é uma palavra para a morte, é uma palavra para a vida. O que Deus está dizendo é o seguinte: quando você fizer o que eu digo para você fazer, você terá vida. É o que Jesus prometeu, não é? Se nós cremos nele e permanecermos nele, nós teremos vida e vida em abundância. E nós produziremos frutos. E nossa vida será uma vida frutífera. Esta é uma palavra de vida. Agora, lá em Ezequiel 33, Deus volta a falar com Ezequiel sobre o mesmo assunto. Ele só diz um pouquinho diferente. Ele fala que ele colocou Ezequiel como atalaia, assim, e fala para ele que ele deverá tocar uma trombeta. Era assim que o atalaia fazia. A cidade era grande, não tinha como gritar lá do alto do muro para todo mundo se prevenir contra o inimigo que se aproximava. Então eles tocavam uma trombeta. E Deus diz então que este também é o trabalho de Ezequiel, é tocar a trombeta para que as pessoas estejam atentas. Como é que nós tocamos a trombeta? Falando a palavra de Deus, anunciando a palavra de Deus. E ele diz basicamente a mesma coisa aqui. Ele fala assim, olha, versículo 10: Filho do homem, diga aos filhos do seu povo, a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Está falando praticamente a mesma coisa. O justo se desvia, precisa ser advertido. Quanto à maldade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua maldade. Ou seja, se você ganhar a pessoa para Cristo, ela não vai morrer na sua maldade. Nem o justo pela sua justiça poderá viver no dia em que ele pecar. Está falando basicamente a mesma coisa. Quando eu disser ao justo que certamente viverá e ele confia na sua justiça e fizer maldade, não me lembrarei de nenhum dos seus atos, ele morrerá por causa disso que cometeu. Então Deus está falando praticamente a mesma coisa. Agora ele diz assim: e quando eu disser ao ímpio que certamente morrerá e ele se converter do seu pecado, fizer o que é justo e reto, restituir o penhor, etc., etc., ele certamente viverá, não morrerá. De todos os pecados que cometeu, nenhum deles será lembrado contra ele. Fez o que é justo e reto, certamente viverá. Então, mais uma vez, Deus diz a mesma coisa. É nosso trabalho, é nossa chamada, é nossa função anunciar a palavra de Deus. Agora, nós não podemos fazer com que as pessoas se convertam. Nós não podemos fazer com que as pessoas deixem o mal. Nós não podemos impedir que as pessoas se desviem. Nós não temos o poder de fazer com que as pessoas permaneçam no caminho do Senhor. Então, o nosso trabalho é divertir. Nosso trabalho é anunciar. Pense que o atalaia é como um... Estou procurando, está ali, ó. Como um detetor de fumaça. Tá? Fica ali na frente. Você está no seu quarto, dormindo, mas lá no teto tem um detetor de fumaça. De repente começa uma faísca. Se o detetor estiver funcionando bem, o que ele faz? Ele faz duas coisas. Ele observa e ele avisa. Né? Ele observa a fumaça subindo. Quando chega a ele, se tudo estiver bem com ele, a pilha estiver carregada, o fio estiver quebrado, ele apita. E o som é tão estridente que você acorda. E assim você se salva e salva a sua família. E essa é a função do detetor de fumaça, né? Detetor de incêndio. Em inglês é smoke detector. Né? Então o que acontece? Nós como atalaias somos a mesma coisa. Se nós estivermos fazendo aquilo que somos chamados, muita gente se salvará.
por causa do que nós estamos fazendo. Foi o mesmo que aconteceu com a gente, não foi? Alguém foi atalaia na nossa vida. Alguém falou para mim de Jesus. Alguém compartilhou o amor de Deus comigo e por causa disso eu me converti e deixei meus maus caminhos. E eu acredito que todo mundo que está aqui fez a mesma coisa. Tá? Agora, o detetor de fumaça pode funcionar bem, mas as pessoas não quererem ouvir. Tá? Ele dispara, você está lá na sua cama, você fala, sabe o negócio, vou dormir mais um pouquinho. E ele está lá berrando, né, estridente, está avisando para você, olha, o fogo está chegando, vai queimar você e sua família, vai destruir a sua casa, e você lá tranquilo, você enfia a cabeça debaixo do travesseiro, né, que nem uma avestruz faz, enfia a cabeça debaixo da terra, e você acaba descobrindo que é tarde demais. Quando você se dá conta, já é tarde demais. Então a responsabilidade de fazer com que a pessoa se volte para Deus não é minha. A minha responsabilidade é anunciar, é ser o atalaia, observar e anunciar, observar e avisar. Agora a responsabilidade é de quem ouve a palavra de Deus. Agora, por outro lado, o detetor de fumaça pode estar com um problema, né? Sei lá, a pilha está fraca, os fios estão cortados, não há conexão, e aí começa uma faísca, e aquela faísca vira uma chama, a chama sobe, vai até o detector e nada acontece. Como é que nós estamos? Se você pudesse comparar a um detetor de fumaça, você está como um detetor de fumaça que está funcionando plenamente, está avisando, observando, sentindo, detectando e avisando, ou você está como um detetor de fumaça que não detecta nada? Pilha fraca. Hã? Pilha fraca. Com a pilha fraca? A pilha está arriada, né? E você não está avisando. Olha a nossa responsabilidade como atalaia, como servos do Senhor. Anunciar aqueles que estão ao nosso redor. E amor, claro. Não é? Nós não fomos chamados para julgar ninguém, como eu falei, nem para condenar as pessoas ao inferno. Jesus falou, o Filho do Homem veio para salvar, seria perdido. Porque perdidos já estão, não é? Condenados já estão. E é nosso trabalho fazer o que Jesus fez. Observar e anunciar. Será que estamos sendo bons atalaias? Eu quero desafiar você a ser uma atalaia do Senhor. A anunciar as pessoas ao seu redor o Evangelho. Compartilhar com as pessoas ao seu redor. O perigo que elas correm se elas não conhecem Jesus. E que elas venham reconhecer através do seu testemunho, através da sua palavra, que só em Jesus há salvação. Amém? Amém. Vamos ser atalaias? Aqui em Merifi, em Los Angeles, onde você estiver, seja um atalaia do Senhor. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, que diz que Ezequiel foi chamado para ser um atalaia e que coloca também sobre nós essa mesma missão de sermos atalaias, de sermos proclamadores, anunciadores da tua palavra, divertindo as pessoas, divertindo aqueles que não te conhecem, para que se convertam a ti, advertindo os nossos irmãos que vemos desviar-se, que estão se afastando de ti. Ajuda-nos com amor a resgatar, Senhor, as pessoas que estão perdidas e ajuda-nos a resgatar também, ir atrás daquela ovelha que está se desviando, que está se desgarrando do rebanho. Não nos deixe ser indiferentes, mas ajuda-nos a buscar, Senhor, essa ovelha e a ganhar as pessoas para ti. Mas por outro lado também ajuda-nos, Senhor, a anunciar a tua palavra. Como diz aqui o Senhor a Ezequiel, ao justo, para que ele não peque. Ajuda-nos também, Senhor, a ajudar os nossos irmãos, que a palavra que sai da nossa boca seja sempre para edificar vidas, para que outras pessoas também possam crescer na vida cristã. Que nós sejamos instrumentos, Deus, para abençoar vidas com uma palavra da parte do Senhor. Que nós possamos reconhecer isso, que não é o nosso trabalho converter, não é o nosso trabalho evitar que as pessoas se afastem totalmente de Ti. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Mas é o nosso trabalho avisar, é o nosso trabalho anunciar Tua palavra, é o nosso trabalho evangelizar, e é o nosso trabalho advertir os que estão correndo perigo de se afastar. E também é nosso trabalho edificar aqueles que estão firmes. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos agradecidos que nosso testemunho possa redundar, Senhor, em frutos, em vidas para Ti, aqui em Merifi, em Los Angeles, e também nos lugares onde as pessoas possam vir e escutar esta palavra, Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe.
Já posso ouvir as palmas de celebração. Já posso ouvir os brados de adoração a Jesus. Já posso ouvir o som que ecoa lá do céu. Já posso ouvir as palmas de celebração. Já posso ouvir os brados de adoração a Jesus. Já posso ouvir o som que ecoa lá do céu. Já posso ouvir as palmas de celebração. Já posso ouvir os brados de adoração a Jesus.